Palavras do Marco Feliciano, abro aspas. Xuxa jogou uma pá de cal na sua biografia, fecha aspas. Que polêmica é essa que está envolvendo Xuxa com essa classe religiosa? Depois da vinheta eu conto para vocês. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão, pelo canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. E vamos para frente que atrás vem crente. Olha só, vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, acredito que sim. A polêmica que envolveu algo que Xuxa Meneghel falou sobre a Bíblia. Que também ela falou, foi uma reação sobre alguns comentários de alguns religiosos, como Silas Malafaia e outros, sobre alguns textos polêmicos da Bíblia e principalmente textos homofóbicos que religiosos não querem assumir na sua maioria, que existe um pouco de homofobia quando concordam com certos textos da Bíblia, e Xuxa se pronunciou e isso causou uma reação de muitos religiosos. Mas uma dessas reações foi de quem? Dele, o ex-presidente dos direitos humanos, que na época foi uma polêmica, quando ele assumiu como presidente dos direitos humanos, o pastor Marco Feliciano. Vamos ouvir o que ele falou sobre o que Xuxa falou. Xuxa tuitou isso aqui, ó, abro aspas. Hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente? Sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. E aí, fecha aspas, apenas essa parte aqui. Pronto. Essa foi a pronúncia da Xuxa Meneghel, famosa no país inteiro. Até hoje, ela tem realmente uma fama muito grande por conta da sua história. Vamos ouvir o que o Marco Feliciano falou sobre Xuxa? Vamos ouvir? Eu vou falar nesse momento como pastor. Uma senhora muito famosa aqui do Brasil acabou de jogar uma pá de cal em cima da sua biografia ao dizer que a Bíblia Sagrada tem que ser reescrita. Preste bem atenção no que ele vai falar para que eu possa entrar com o meu argumento. Você vai ser advogado da Xuxa aqui nesse vídeo, Antônio? Não é isso. Eu vou fazer o meu argumento dentro desta polêmica. Eu hoje, como cético, como ateu, como ex-pastor, tenho todo esse direito, independente de qualquer coisa, sempre eu vou respeitar o ser humano, a pessoa. Eu critico a ideia e o comportamento, mas o ser humano, de qualquer vertente, ou crença ou descrença, eu respeito. Mas vamos ouvir o que ele fala aqui e eu vou entrar com o meu argumento. Alguém diga a ela, por favor, que a Bíblia Sagrada é o livro mais publicado em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo, em todas as épocas. Sim, e daí, Marco Feliciano? O que isso tem a ver? Porque é o livro mais vendido, mais publicado. Isso é porque realmente a maioria do povo do planeta Terra tem esse segmento religioso, porque a tecnologia demorou de chegar e chegou com tudo. Vamos ver se da agora para frente vai ter isso. Vai ter realmente esse sucesso todo de venda. Vamos lá. Só no Brasil, em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a impressão de 100 milhões de exemplares. A gráfica da Bíblia imprime no Brasil 3 Bíblias por segundo. Engraçado que quando eles falam sobre essa questão de quantidade de Bíblia
vendida, parece que não pensa, né? Se a Bíblia fosse uma coisa boa mesmo, uma coisa de um Deus, uma coisa do bem, não era para ser vendida. É uma vergonha dizer que Bíblias são vendidas. E olha o resultado, né? Nossa, o Brasil tem um resultado tão bom, né? Resultado tão positivo, de tanta paz, porque tantas Bíblias foram publicadas, vendidas no Brasil. Vamos para frente. Perfazendo 8,5 milhões de exemplares por mês. E nós, cristãos, católicos ou evangélicos, acreditamos no... Olha só, a hipocrisia de religioso da área evangélica quando fala de católico. Porque fala aqui, né? Fala aqui, publicamente, redes sociais, em televisão, como se tivesse união, né? É como se unisse. É como se eles concordassem com os segmentos dos católicos. Será que é a mesma coisa eles falam nas tribunas, quando estão lá dentro de 4 paredes? Porque eles dizem que os católicos precisam se converter, porque senão vão para o inferno. Geralmente as pessoas que vão para as igrejas evangélicas saem de onde? De onde? Da católica. Porque eles dizem que tem que se converter na evangélica. Olha só, presta atenção. Conteúdo da Bíblia que é imutável, é imponderável e é verdadeiro. Sabemos sim, senhora, que a Bíblia teve mais de 40 autores que foram inspirados por um único autor, o próprio Deus. Qual é a prova que você tem disso, meu amigo? Você tem alguma prova por escrito? Desses autores que você nem sabe quem são, quem foram, inspirado pelo próprio Deus? Qual é a prova disso, cara? Para você falar uma coisa dessa, você tinha que ter documentado uma prova. Não existe prova que tem realmente inspiração de um divino. Senhora, dar pitacos em algo que a senhora não entende e que é objeto de fé da maioria dos seus compatriotas. Aí é descer na ripa na Xuxa, presta atenção. Que lhe proporcionaram fama e riqueza é no mínimo desprezível. Agora eu falo como deputado, um legislador que cria... Agora ele vai falar como um deputado, viu, gente? Presta atenção. Aprova e desaprova leis. Senhora, por mais que uma lei não lhe agrade ou pareça absurda ou fora de época, lei não se discute, lei se cumpre. Você tem a opção de não cumprir, todavia deverá arcar com as responsabilidades caso... Só porque Xuxa, ela ficou indignada, né? Porque Xuxa também não é ateia. Ela ficou indignada a questão de religiosos falarem sobre a questão de homofóbicos, afeminados, não terem o direito ao suposto céu, né? Porque tá escrito lá. E aí ele vem defendendo. Agora, Marco Feliciano, eu tenho um texto para você aqui. Eu tenho um texto aqui que eu vou ler para você e vou dar continuidade aqui. Ok? Eu tenho um texto aqui, que é esse texto aqui, ó, para você. É isso aqui, ó, esse texto. É esse mesmo, esse texto aqui. Mateus 7, 3 a 14, mais o versículo 3. Viu? O versículo 3. É como o meu avô dizia. Falava uma linguagem bem interiorana na época. Ele dizia que o macaco não olha para a cauda, né? Quando eu digo isso, o macaco não olha para a cauda, hoje não se usa essa expressão macaco para representar ninguém. Aqui também eu não estou fazendo isso, mesmo porque esse canal é um canal antirracista. Mas quando diz assim, é uma pessoa que não olha o que faz e acusa as outras pessoas. Olha o que está escrito aqui para você, Marco Feliciano. Ó, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Menino. Vamos continuar aqui com ele. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Presta atenção. Seja penalizada. A Bíblia é um livro de fé, de ensinos, de filosofia, de história e de leis. As leis nela contidas podem não lhe agradar, podem parecer retrógradas, podem parecer sem sentido e até sem cabimento. Todavia, senhora, leis não se discutem, se obedecem, se cumprem ou não. Neste caso, arque com a penalidade. Primeiro, quando ele fala de leis, aqui ele está referindo-se à Bíblia, às leis da Bíblia. Só que ao mesmo tempo ele vai refutar ele mesmo quando ele fala que ele não está falando do Velho Testamento, sabendo que, você pode observar daí para frente, ele vai falar algo sobre o Velho Testamento.
que ele não está falando do Velho Testamento. Todas as leis do Deus que ele acredita na Bíblia vêm do Velho Testamento. E que o próprio Jesus falou em Mateus 5,17 que ele não veio para cumprir, para revogar a lei, mas para cumprir. Ou seja, ele vai recusar o Velho Testamento. Presta atenção. Agora eu volto a falar como pastor. Aí, Neste livro que a senhora quer, mas nunca conseguirá mudar, estão as leis de Deus estabelecidas. Tá vendo? Ele está falando das leis de Deus. Olha só, quando ele fala das leis de Deus, ele, com certeza aqui é no Velho Testamento. Entendeu, Marco Feliciano? É no Velho Testamento. Agora, olha o que ele vai falar sobre o Velho Testamento. Se não obedecê-las, não importa o que a senhora acha ou não, o que a senhora pensa ou não, a senhora será um dia julgada e condenada caso não as cumpra. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Só porque Xuxa falou sobre, com certeza, determinados textos. Primeiro, Marco Feliciano, para você falar isso, você teria que saber quais textos do Conto do Vigário que Xuxa está se referindo. Será que Xuxa Meneghel está se referindo aos textos que falam de que teriam que tirar, que falam de amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo? Será que Xuxa está falando sobre textos que falam sobre honrar o outro? Será que está falando sobre um texto que está nos Salmos? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Será que Xuxa está falando sobre esses textos? Será que os textos que Xuxa está referindo não são os textos homofóbicos e também os textos de atrocidades, amando de um Deus a crianças e mulheres? É isso, quando vocês vêm criticando pessoas que falam sobre a Bíblia, tem que entender se realmente a pessoa está falando isso, em que sentido, se é o sentido ao bem-estar do ser humano ou não. E eu não estou falando aqui do Velho Testamento, tá? Observe, viu que ele refutou ele mesmo? Ele refutou ele mesmo. Ele falou das leis de Deus que teriam que ser cumpridas. Quem conhece Bíblia sabe que as leis desse Deus bíblico estão no Velho Testamento. Não existe uma lei no Novo Testamento, a não ser aquela que o Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Passou daí, todas as leis são do Velho Testamento. E principalmente leis de mandar matar pessoas de outras nações por não acreditar no mesmo Deus, o Deus de Israel. Meu amigo, aqui, meu amigo, o bambu geme. Mas do novo, onde o sacrifício perfeito foi feito por Jesus, sim. E lá está escrito, sim, em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não termina aí, senhora. Ele continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito, Marco Feliciano? Tá onde o Espírito? Por que os Espíritos não aparecem na hora que as pessoas mais necessitam, Marco? Hein? E eu li um texto para você. Por que você não lê aquele texto para você? Você não lembra das coisas que você falava antigamente nas tribunas, lá do Gideões Missionários, né? Aqueles textos que você falava em questão de coisas absurdas. O amor e a graça estão condicionados nesta lei. Eu te livro da condenação, diz Deus, mas para isso tem que mudar de vida, tem que ter arrependimento dos seus erros. Mudar de vida é acreditar num livro que fala sobre essas coisas horrendas, sobre atrocidades. Se você falou que o Velho Testamento, você não está falando do Velho Testamento, e por que o Velho Testamento existe na tua Bíblia? Por que existe? Porque você sabe que o Velho Testamento tem coisa absurda. Eu li 90 textos absurdos no Velho Testamento de atrocidades, de morte a seres humanos, a crianças, a mulheres, e principalmente inocentes. E muitos desses textos também amando do Deus que você acredita, o Deus de Israel. Não é porque Xuxa disse que teria que a Bíblia ser reescrita, que isso teria que virar lei. Não, foi uma opinião dela. A opinião dela. Ninguém aqui é contra que a Bíblia deixe de ser circulada. Eu mesmo não sou contra, porque a Bíblia é o melhor livro para refutar religioso, é a Bíblia. Entendeu? Esses textos aí são textos absurdos, são contra o físico do próprio ser humano em determinadas coisas. E também o que? A pessoa que tem a sua orientação sexual tem que ser respeitada. E deixar os maus caminhos. E o que passar disso
é pura especulação de quem quer Jesus como Salvador, mas não quer como seu Senhor. Afinal, para chamar alguém de Senhor, você tem que ser submisso, respeitar a sua... Agora eu te pergunto, Marco Feliciano, vem pra mim aqui, pra eu finalizar o vídeo. Você viu? Cara, ele fala como se esse Jesus de fato existisse. Aqui hoje, aqui e agora. Um Jesus que passou o tempo todo dizendo que viria para aquela época, nunca veio e nunca vai vir. E na verdade um Jesus criado, inventado por Roma, que é enxertado dentro da igreja de vocês, da igreja. Eu fui de lá, Marco Feliciano. Eu lembro muito bem que eu participei de um culto que você pregou, que Marco Feliciano pregou. Eu não sei se ele vai assistir, porque ele fala de Xuxa, porque Xuxa é famosa. Ele não vai falar de mim. Ele vai fazer um vídeo pra falar de Antônio Galvão. Não, porque eu sou pequeno. Não, eu não vou falar, porque é pequeno, em questão de fama. Ele não vai fazer um vídeo pra falar do Jason Ferrer. Ele não vai. Nem ele, nem o Silas Malafaia, nenhum desses aí, que estão descendo a ripa na Xuxa. Não vai fazer um vídeo pra falar do Antônio Miranda, do Fábio de Oliveira, do RC, desses amigos que estão aí na internet fazendo um trabalho de racionalidade, que nós descemos a ripa realmente nos textos absurdos da Bíblia. Primeiro, eu nunca falei aqui sobre a Bíblia deixar de ser circulada, ter uma lei para deixar de ser circulada, não. Eu nunca falei aqui sobre tirar textos da Bíblia. Eu falo que a Bíblia tem textos absurdos, tem. Tem textos absurdos, principalmente textos homofóbicos, tem. E todo mundo sabe disso, e vocês sabem disso, e vocês tentam mascarar. Entendeu, Marco Feliciano? Tem que pensar antes de falar. Então, olha só. Você não vai fazer um vídeo falar sobre mim? Mesmo que você assistir, você não vai falar. Lembro que eu lembro de um evento que você pregou em Santo Antônio de Jesus, Bahia. Isso foi entre os anos 2000, não lembro do ano, não lembro, mas eu lembro que foi no dia que você pregou, se não me falha a memória, foi no dia 2 de abril. Abílio pregou no dia 1º de abril, Abílio Santana. Inclusive, até hoje eu lembro da pregação de Abílio Santana e do tema que ele pregou sobre a maior mentira da Bíblia. A maior mentira da Bíblia. E ele falou a maior mentira da Bíblia, na verdade ele falou sobre algo referente à inexistência de Deus, uma coisa assim. E depois você pregou. E eu estava nesse evento, tirei foto com você na tribuna. Estava nesse evento, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Abílio pregou num dia, você pregou em outro. Você vai lembrar disso. Depois eu lembro de outro evento que eu participei, que você participou pregando na praça de Jiquié, Bahia. Praça, muita gente. Muita gente. Eu tinha assim aquela afeição quando você dava aqueles gritos em cima da tribuna. Eu pensava que era o próprio Deus dando grito, usando suas cordas vocais. E ali eu ficava arrepiado. Nada, cara. Tudo carne e mente. Tudo mente. Mental. Hoje eu entendo. Agora, sobre essa questão do que Xuxa falou, Xuxa Meneghel falou, você teria que entender, saber quais textos que Xuxa está referindo-se. Quais textos deste livro sagrado que você falou que é o livro mais publicado, mais vendido, que você não vê resultado nenhum? Qual é o resultado que tem? Deixou de existir violência porque existem bíblias em todos os lugares? Deixou de existir, Marco Feliciano? Deixou de existir atrocidades e ainda mais envolvendo pessoas que têm crenças, que têm fé? Já que essas pessoas que fazem coisas ruins, horrendas, são pessoas que não acreditam neste Deus? Não! Todas essas pessoas acreditam em Bíblia, na sua maioria. Pessoas que invadem escola, matam crianças. Pessoas que fazem coisas absurdas. O país está do jeito que está. Qual é a diferença que tem? Qual é a diferença que essa Bíblia está fazendo no Brasil? Para com isso, rapaz. Vai pensar pelas pessoas, pelas crianças, pela integridade física. Esse negócio de ficar defendendo uma coisa que não tem sentido. Agora é hora de defender todas as vertentes religiosas porque foram atingidas pelo que Xuxa falou, porque foi Xuxa. O Zezé de Camargo também falou algo lá, uma brincadeira, virou polêmica, todo mundo começou a falar mal do Zezé. Por que não fala de nós? Por que vocês não fazem vídeo pra falar de nós, cara? Eu fui pastor, já preguei junto contigo em tribuna. Em evento. Você não vai lembrar, claro, foram tantas pregações. Você ia embora e aí no outro dia tinha outro pregador, às vezes você nem sabia qual eram os outros pregadores que pregavam depois. Não.
Xuxa falou que não devia falar na lei de Deus, depois começa a refutar ele mesmo, falando do Velho Testamento, que ele não está falando do Velho Testamento, ele falou que ele não estava falando do Velho Testamento, mas quando ele fala de leis de Deus na Bíblia, essas leis estão aonde? Onde é que estão essas leis? Os 10 mandamentos de Deus estão aonde? No Novo Testamento, Marco Lisa? Você acha que nós vamos engolir isso? O ser humano ainda engole isso, sabe por quê? Porque o ser humano ainda não parou para pensar, para ter realmente um pensamento. O que Xuxa falou, talvez ela falou indignada por conta de expressões homofóbicas que são feitas por religiosos que tentam mascarar isso, por conta de alguns textos da Bíblia, que falam de afeminados, não vão para o reino dos céus. Para com isso, rapaz. Você teria que entrevistar a Xuxa e dizer, ô Xuxa, você falando sobre isso, referindo a quais textos? Será que ela estaria referindo a textos do bem? Textos que falam de amor ao ser humano, que isso vocês não observam, que isso vocês não fazem? Os textos da Bíblia que falam sobre amor ao próximo, vocês não cumprem. E os textos que são de atrocidades, vocês deixam de lado. Deixam de lado. Cara, não tem sentido isso, rapaz. Para com isso, moço. E não é só você, não. Estou falando aqui, mas outros falaram também. Outros falaram também. Para mim, a Bíblia é o melhor livro para nós, céticos ateus. Ainda mais eu que sou ex-pastor, pregar contra essas mentiras dentro das religiões. Fé é de cada um. Você tem a sua, respeito. Você tem todo o direito de exercer sua fé, de exercer, mesmo porque você tá rico por causa de fé, né? É muito rico. Foi para a política, lá, foi presidente dos direitos humanos, foi aquela polêmica toda que teve que sair por conta de alguém lembrar de alguns textos polêmicos, ou seja, de algumas pregações polêmicas que você pregou lá nos Gideões Missionários. Disso você não lembra, né? Disso você não lembra, né? Aí você tá falando do cisco no olho da Xuxa, mas você não observa a trave. É? Como é que eu vou falar de uma pessoa sendo que eu tenho uma trave? Para com isso, moço. Pense bem antes de criticar uma pessoa quando falar de determinados textos deste livro que infelizmente ainda existe no planeta e ainda vai existir por muitos anos. Infelizmente. Porque tem coisa absurda. Viu? Por que você não fala dos textos que estão escritos lá neste livro da lei de Deus, mandando matar, despedaçar, violentar pessoas, amando Deus? Por que você não fala do texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 3? Fala aí, cara. Não fala desse texto, que esse texto é lindo, é maravilhoso. Deus manda invadir uma terra alheia para matar criança amamentando. Matar várias pessoas, animais e crianças amamentando. Você não fala sobre isso? E quem mandou foi quem? Deus. Através do profeta Samuel, profeta esse e sacerdote que despedaça, corta pedaços de um homem. Né? Que está também no mesmo capítulo 15. Mesmo capítulo 15, se não me falha a memória, esse capítulo 15 de 1 Samuel e o verso 34. Aproximadamente isso, acho que isso aí. Que o profeta Samuel invadiu o local lá, o palácio, não sei, e ele despedaçou o rei Agag. Ele não só matou, ele cortou em pedaços. Desses textos vocês não falam, né? Vocês não falam. Você não fala daquele texto que o Deus de Israel colocou um rombo num ser humano só porque tentou segurar a arca, apoiar a arca para não cair. Acho que foi o caso de usar o nome do cidadão. Ele foi apoiar a arca da aliança, que representa a presença de Deus, para não cair daquela carroça, e por isso ele morreu na hora. Você não fala sobre isso, né? Ah, você não vai falar sobre esses textos? Você não vai falar sobre esses textos. E outros textos polêmicos que tem na Bíblia. Você não vai falar do texto de Isaías 45:7, né, Marco Feliciano? Você não vai falar que o teu Deus é também criador do mal, criou o bem, mas também criou o mal, que criou a luz e criou as trevas. Ele é o criador do mal. Tá escrito lá. Ah, esses textos aí são lindos, né? Para vocês. Não temos que reverenciar porque lei de Deus. Que lei, hein? Que Deus, hein? Antônio Galvão, pilastra da verdade, eu fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.